Boas-vindas à nossa explicação de hoje. Pensa só, uma Constituição não é só um monte de regra chata acumulando poeira num papel antigo. Na verdade, é como se fosse o projeto arquitetônico de um país inteirinho. É a planta baixa que define onde cada parede vai ficar, como a estrutura toda se sustenta e, o mais importante de tudo, quem é que fica com as chaves dessa casa. Hoje, a gente vai destrinchar exatamente a fundação dessa estrutura gigantesca, focando dos artigos 1º ao 4º. Bora lá? Bom, para começar com o pé direito, a gente precisa ir direto na fonte, né? O título primeiro da Constituição de 1988 não é só um texto legal, é o nosso marco zero. É fascinante ler as palavras exatas que fundaram a República Federativa do Brasil, porque elas escancaram aqueles princípios inegociáveis que vão guiar absolutamente tudo no país. E aqui está o nosso roteiro rapidinho. Primeiro vamos ver os alicerces do Brasil, que é a fundação mais profunda, depois os 3 poderes, nossas colunas de sustentação, em seguida os objetivos da nação, para entender para que essa casa serve, e para fechar o Brasil no mundo, que são as nossas regras de convivência no bairro. Tópico 1. Os alicerces do Brasil. O artigo 1º é a base absoluta da República. Sem essa fundação bem concretada, olha, nenhuma parede sobe e nenhum telhado se sustenta. A Constituição traz 5 fundamentos primordiais. São eles: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Para dar um exemplo bem simples, soberania significa que ninguém de fora da nossa casa pode ditar as regras aqui dentro. O país é dono do próprio nariz. E a cidadania garante que quem mora na casa não é um simples hóspede, mas sim um membro com voz ativa, cheio de direitos e deveres na rotina do lar. E no meio disso tudo, a dignidade da pessoa humana ganha um holofote enorme. Pode até parecer meio juridiquês, mas na prática é a garantia absoluta de que toda pessoa que habita essa casarona chamada Brasil tem o direito inegociável de existir com segurança, respeito e condições básicas de vida. Ninguém, absolutamente ninguém, pode ser tratado como menos que um ser humano. É literalmente o filtro final para qualquer lei. Isso leva a gente para um ponto crucial de convivência, o pluralismo político, que é o oposto exato de perseguir quem pensa diferente. Uma casa democrática e saudável permite que pessoas com crenças e visões de mundo totalmente opostas dividam o mesmo espaço, lado a lado, sem o menor medo de represália. Pluralismo não é só tolerar a diferença, é abraçar e proteger a multiplicidade de vozes como a verdadeira força da nação. Agora, o que é sensacional nesse ponto da Constituição é o parágrafo único do artigo 1º. Todo o poder emana do povo. Gente, isso é monumental. Significa que os verdadeiros donos da propriedade não são os governantes, e sim a população. O poder é só emprestado para os representantes administrarem as coisas, ou é exercido diretamente por nós. Em resumo, os políticos são só os síndicos, os donos da casa somos nós. Passando para o tópico 2, os 3 poderes. Se o artigo 1º era o piso e o alicerce, o artigo 2º traz as colunas de sustentação. São essas colunas que seguram o telhado e não deixam toda a estrutura desabar na nossa cabeça. Olhando direto para o texto da nossa planta arquitetônica, a gente vê exatamente onde o projeto divide esse peso absurdo do governo. Separar o poder do Estado é a jogada mais inteligente para evitar um colapso estrutural. Isso impede que qualquer um acumule força demais e queira virar o dono incontestável de tudo. E essas colunas são o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. A lógica aqui é super elegante. O Legislativo é quem redige e aprova as regras da casa. O Executivo é aquele síndico da manutenção diária, paga as contas e faz os serviços públicos rodarem. E o Judiciário, bom, ele entra em campo para resolver as brigas entre os moradores ou para garantir que todo mundo, inclusive o síndico, está seguindo a cartilha à risca. Então, o grande pulo do gato é essa frase: independentes e harmônicos entre si. Tem que ter um equilíbrio perfeito. Cada coluna precisa ficar de pé sozinha, mas todas têm que trabalhar juntas de forma super coordenada. Porque pensa bem, se uma tentar invadir o espaço da outra, a casa toda trinca. Chegamos no tópico 3, os objetivos da nação. Afinal, para que construir essa estrutura gigante? É aí que entra o artigo 3º. É o momento em que o projeto para de focar só nos tijolos e passa a desenhar as grandes metas e propósitos da nossa casa. Se os alicerces são o que o país é, os objetivos são o que ele quer ser. A Constituição coloca 4 metas muito ambiciosas: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar de vez a pobreza e a marginalização e promover o bem de todos sem nenhum tipo de preconceito de origem, raça, sexo, cor ou idade. É uma bússola apontada direto para o futuro.
Só que ficar no papel não resolve, né? É fundamental traduzir isso para o nosso cotidiano. Erradicar a pobreza não é uma ideia abstrata, vira, por exemplo, rede sólida de proteção social. O desenvolvimento nacional vira escola nova, hospital, estradas. E promover o bem de todos significa criar mecanismos reais para combater a discriminação no mercado de trabalho e nas ruas. É o texto ganhando vida. Tá, a gente olhou muito para dentro até agora, mas toda casa tem vizinhos. E aí fica uma pergunta gigantesca para entender o cenário completo. Como é que o Brasil lida com o resto do mundo na nossa rua global? E é aí que entra o nosso último tópico de hoje, guiado pelo artigo 4º, o Brasil no mundo, ou seja, as regras inegociáveis da nossa vizinhança. A Constituição traz 10 princípios internacionais. A gente se baseia na independência nacional e sempre defende os direitos humanos. Mas na prática da vizinhança, o compromisso forte mesmo é com a paz. A primeira opção é sempre a conversa, a diplomacia, nunca o conflito armado. Sem falar no repúdio total e absoluto ao terrorismo e ao racismo e o dever humanitário de dar asilo político para quem foge de perseguição e precisa de um abrigo seguro. Isso ilustra brilhantemente uma regra de ouro dessa vizinhança, a não intervenção e a autodeterminação. Basicamente, a gente não pula a cerca para impor como o vizinho deve arrumar os móveis da sala dele. Nós respeitamos o jeito que as outras nações cuidam de suas políticas internas e, obviamente, exigimos exatamente esse mesmo respeito intocável com o nosso terreno. E para fechar essas diretrizes de ouro, temos um parágrafo único no artigo 4º que é muito especial. Ele não manda só se dar bem com os vizinhos, ele coloca um dever ativo de aproximação. A ordem é buscar a integração econômica, política e cultural da América Latina. O objetivo? Formar uma verdadeira comunidade latino-americana. A ideia é muito clara. Não adianta ficar isolado e seguro no próprio terreno. O negócio é se integrar e fortalecer o quarteirão inteiro. Para a gente encerrar, fica a grande reflexão. Como é que a gente consegue observar todos esses princípios dessa planta baixa sendo aplicados na nossa vida diária? Desde a rua em que a gente mora, passando pelo nosso trabalho, até os serviços públicos que usamos. Tudo, absolutamente tudo, orbita em torno desses 4 artigos inaugurais. Só que, pessoal, uma planta baixa só tem valor se a casa for bem cuidada todo santo dia. Afinal, se o poder emana do povo, será que a verdadeira manutenção e defesa dessa casa gigante não está, no fim das contas, nas nossas próprias mãos?